Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a nossa nova máquina, a 1030MX. Eu trouxe ela aqui mais de pertinho para mostrar as características e funções desse modelo e também explicar um pouquinho mais sobre ela. A 1030MX é uma máquina eletrônica, então ela é indicada para você que busca uma máquina para fazer um quilt, um patchwork, busca uma máquina para uma costura decorativa e criativa. E por quê? Aqui a gente vê que ela tem o painel de pontos, são 30 tipos de pontos, incluindo os pontos utilitários, como ponto reto, ponto zigue-zague, mas também tem uma grande variedade de pontos decorativos para colocar ainda mais beleza no seu trabalho. Além disso, aqui ela tem o painelzinho e por ela ser eletrônica, a gente consegue configurar bastante variação do ponto, seja do comprimento ou da largura desse ponto. Diferentemente das máquinas, dos outros modelos das máquinas eletrônicas da Janome, essa máquina possui largura do ponto zigue-zague de 5 mm como a largura máxima. As outras máquinas eletrônicas da Janome possuem uma largura máxima de 7 mm. Então, essa é uma característica diferente desse modelo 1030MX. Então, agora falando um pouquinho mais da máquina. Então ela ganhou esse visual moderno com as flores de cerejeira, representando o Japão, já que a Janome é japonesa. E vou falar um pouquinho aqui do painel da máquina. Então aqui a gente já vê o painelzinho aqui LCD, que é onde a gente vê as configurações, o ponto, o comprimento e a largura. Aqui nós temos o botão Start Stop, então ela também por ser eletrônica, você tem a capacidade de costurar com o pedal ou com o botão Start Stop. Esse botão não vai funcionar se o pedal estiver conectado. Então, se você não quiser usar mais o pedal, você desconecta e pode usar aqui o Start Stop. Temos também o botão do retrocesso. Então, toda vez que você for dar aquele retrocesso no começo, no final da costura, é só apertar aqui. Do lado, nós temos essa bolinha, que é o botão de arremate automático. Então, quando você quiser arrematar algum ponto, é só apertar aqui que ele vai arrematar automaticamente. Esse botão aqui que tem duas setinhas é o botão posicionador da agulha. Então, por exemplo, às vezes a gente terminou a costura com a agulha no tecido, a gente quer erguer a agulha, não precisa apertar o pedal, não precisa girar o volante. É só a gente apertar esse botãozinho aqui que a agulha vai levantar. Ou então, se você quiser descer a agulha, também ela já estiver erguida, é só apertar aqui que a agulha desce. Também é muito importante a gente usar esse botão quando a gente quer utilizar o enfiador de linha. Por quê? Para a gente utilizar o enfiador de linha na agulha, a agulha tem que estar na posição mais alta. A gente pode girar o volante, mas para garantir que ela está na posição certinha, esse botão é ideal. Essa setinha representa a velocidade mais devagar, que é uma setinha só. No meio, duas setinhas é a velocidade média. E aqui são as três setinhas que representam a maior velocidade da máquina. Se você estiver com o pedal conectado, você também consegue controlar a velocidade da máquina nesse seletor. Então, por exemplo, você está com o pedal conectado, quer que a máquina costure um pouco mais devagar, é só mexer o seletor para a esquerda. Agora, se você quiser mais rápido, é só aumentar aqui. Aqui em cima, nós temos esse botão, que é o botão modo, que é onde a gente seleciona se a gente quer mudar o ponto, que é esse jogo da velha, a largura do ponto, que é esse como se fosse aqui umas montanhas, ou o comprimento do ponto, que é essa linha reta aqui. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui a máquina e ela mostra que está no ponto 1. Mas, por exemplo, eu quero o ponto 28. Então, eu venho aqui nas setinhas, ou eu posso subir, ou eu posso descer. Ó, cheguei aqui no ponto 28 e aqui no meu painel ele parece uma folhinha. Aí eu quero mudar, por exemplo, a largura do ponto 28. Eu venho aqui nessa teclinha e me mostra que ele já está na largura 5.0, que é 5 mm. Então, se eu quiser baixar, eu aperto a setinha para baixo. Se eu quiser aumentar, a mesma coisa, aperto a setinha para cima. Eu quero mudar o comprimento, vou aqui de novo, a luzinha verde vai ficar no símbolo do comprimento e é só eu mudar e começar a costurar. Aqui ainda na frente eu tenho o seletor da tensão do ponto, que a gente tem que regular de acordo com a nossa linha, de acordo com o nosso tecido. Então, normalmente a gente costura no 3 e no 4.
mas a gente sempre tem que regular para as condições de costura ideal. Então é só eu girar o seletor para eu chegar no meu ajuste ideal da tensão. Bom, gente, agora falando um pouquinho da parte mais baixa aqui da máquina. A gente tem a chapa da agulha, a gente tem uma parte que é de plástico e outra parte que é de metal. Ambas possuem algumas marcações que facilitam algumas técnicas de costura, como por exemplo patchwork. Aqui a gente tem as medidas em polegada. Ainda aqui a gente tem a chapa de acrílico da bobina. Então quando a gente for encher a bobina, trocar a bobina, né, para pegar a bobina aqui, a gente desliza esse botão para a direita, a gente tira a chapinha de acrílico e essa chapinha tem algumas medidas também. E aqui tem o símbolo da passagem de linha da bobina. Então, quando a gente tiver com dúvidas de como faz a passagem de linha da bobina, é só olhar aqui. E nesse buraquinho a gente encaixa a nossa bobina. Então, toda vez que a gente for fazer a troca da bobina, a gente tem que abrir essa chapinha de acrílico, depois é só fechar. E a gente tem aqui o calcador A, que já vem encaixado na máquina e é o mais utilizado. Então, a gente pode utilizar ele com uma costura reta, um ponto zigue-zague, um ponto decorativo. Aqui a gente tem o suporte do calcador, que é onde a gente encaixa o nosso calcador. Aqui do lado é o parafuso, que a gente tira para colocar outro suporte. Se a gente precisar colocar um outro calcador, por exemplo, que já vem encaixado no suporte, a gente abre aqui esse parafuso e tira o suporte. E aqui atrás a gente tem a alavanquinha de liberação do calcador. Toda vez que a gente for tirar um calcador, é só a gente suavemente apertar aqui para o calcador sair. Ainda aqui do lado a gente tem o enfiador de linha automático, que ele funciona que nem os outros enfiadores de linha da Janome, agulha sempre na posição mais alta, a gente faz a passagem de linha e aciona esse dispositivo para a linha ser passada no buraquinho da agulha. Aqui do lado também a gente tem um cortador de linha lateral. Então, quando a gente acabar nosso projetinho, a gente pode puxar aqui, que aqui tem uma lâmina que vai cortar as nossas linhas. Aqui a gente tem a nossa agulha, que para fazer a troca, a gente tem que aqui soltar esse parafuso de liberação da agulha, que a gente pode utilizar a chave de fenda que vem no kit de acessórios, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Essa alavanquinha preta é a nossa alavanca de elevação do calcador. Então, ó, ela está totalmente abaixada e o nosso calcador também. Se a gente quiser erguê-lo um pouquinho, a gente só levanta, ela vai ficar no meio e o calcador vai erguer. Já é um terceiro nível de elevação, a gente segura aqui atrás a alavanca, que o calcador vai erguer no máximo. Então, aqui a gente consegue colocar um pouco mais de camada de tecido. Aqui em cima a gente tem a alça de transporte, o pino do enchedor da bobina, que toda vez que a gente for encher uma bobina, a gente coloca esse pino para a direita, e esse símbolo vai aparecer, indicando que o enchimento da bobina foi acionado. A gente tem aqui o furinho, que é pra gente colocar o pino de carretel adicional. Aqui atrás, nessa parte aqui, a gente encaixa o pino do carretel de linha, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, por exemplo, se eu quiser colocar duas linhas na máquina para fazer uma costura com agulha dupla, eu coloco uma linha nesse pino e uma linha nesse pino aqui também, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ainda aqui eu tenho o parafuso de tensão de linha da bobina, que eu tenho que passar a linha por aqui, ao encher uma bobina. E aqui em cima a gente tem também um dos locais que a gente faz a passagem da linha. Aqui eu passo um. Aqui na frente eu tenho o braço livre, que é a caixa de acessórios. E se eu tirar, eu consigo fazer uma costura tubular aqui. Aqui eu tenho a alavanca do meu dente de transporte, então para algumas técnicas de costura eu tenho que ou deixar esse dente levantado ou abaixado. Então, por exemplo, se eu quiser abaixado, eu coloco a minha alavanca aqui para a esquerda e giro o volante na minha direção. E depois, quando eu quiser levantar os dentes, eu coloco para a direita, também giro o volante na minha direção para o dente subir. Os acessórios, eles vêm aqui, ó, aqui dentro, quando a gente recebe a máquina, e eu vou mostrar um pouquinho do que vem nessa máquina 1030MX.
Gente, essa máquina vem com alguns acessórios, com um pedal, manual de instruções, cabo de energia. E eu vou mostrar aqui os acessórios. Essa máquina vem com um calcador de zíper. Ó, ele tem a aberturinha dos dois lados, então facilita na hora da gente colocar o zíper comum. Vem também o calcador F, que é para aplicação e pontos decorativos. Por ele ser transparente, ele facilita a visualização dos pontos. Vem com calcador para fazer a casinha do botão, calcador para caseado. Vem com bobinas. No kit de acessórios vem 3 iguais a essa. E, gente, uma coisa que sempre me perguntam. As bobinas originais da Janome são altas, são bobinas de plástico. Temos o suporte do carretel grande. Então, se você for colocar um cone de linha um pouquinho maior, você pode usar esse carretel, esse suporte do carretel para prendê-lo. Vem o suporte do carretel pequeno, então para linha menores, cone de linhas menores. Vem também a chave de fenda de metal, que é a chave que a gente utiliza para abrir a chapa da agulha, para trocar a agulha, tirar o suporte do calcador. Vem um kit com 3 agulhas, tamanho 14. Vem também uma escovinha de limpeza, pra gente tirar toda aquela sujeirinha que fica na máquina. Vem um descosedor, e, gente, ele vem tampadinho, tá? Assim. Então, quando a gente for utilizar, é só destampar aqui. Vem o pino do carretel adicional, que a gente encaixa aqui em cima. E vem o pino do carretel padrão, que a gente encaixa lá em cima também. Ele fica encaixadinho daquela forma. Aqui do lado da máquina a gente tem o volante, que a gente sempre gira na nossa direção. Isso faz com que o estica-fio, que eu vou mostrar pra vocês, suba ou desça. Ó. Ó, esse é o meu estica-fio. Ainda aqui do lado eu tenho o interruptor que liga e desliga a máquina. O cabo de energia, que é aqui que a gente conecta. E aqui a conexão do pedal. Essa máquina possui luz de LED aqui na área da costura, então ajuda bastante a gente enxergar nossa criatividade e nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau e boas costuras!